Uou! O que é aquela coisa linda, preta e branca vindo na sua direção? Ei, é uma orca e ela vai devorá-lo como um lanche se você não sair rápido do caminho. As orcas também são conhecidas como assassinas e não por acaso. São as principais predadoras do oceano, o que significa que são as maiores e mais cruéis caçadoras do mundo e não têm inimigos naturais. É isso mesmo, até mesmo os tubarões não são páreos para elas. E, quando estão com fome, saltam facilmente da água para pegar pássaros no ar, ou chegam até a praia e atacam de surpresa os animais terrestres que estão perto da água. Elas são conhecidas por caçar veados e alces assim, dessa maneira. O peixe-gato enguia vai ainda mais longe, rastejando pela terra, arqueando as costas e atacando as presas distraídas. Eu certamente não suspeitaria que um peixe poderia me devorar durante um passeio pela floresta. Ele vive em pântanos africanos e, quando não há comida suficiente debaixo d'água, invade a terra. Felizmente, não é grande o suficiente para comer qualquer coisa maior que insetos e pequenos roedores. Mas a evolução pode ser surpreendente. Vai saber o quanto crescerá no futuro. Os saltadores do lodo podem simplesmente sair da água com suas barbatanas especiais e fazer um lanchinho em terra. Depois disso, continuarão pulando na lama, por isso o nome, e irão procurar por mais comida. Embora seja tecnicamente um peixe, o saltador do lodo pode até se afogar se permanecer debaixo d'água por muito tempo. Imagine você deitado na beira da praia quando vê um peixe saindo da água ali pertinho, esticando suas nadadeiras e andando por lá sem voltar para a água. Esse é um Anabas testudineus, que pode alternar de brânquias para pulmões para poder respirar e viver sem voltar para a água por até 6 dias. E é claro que ele precisa de comida, então também caça insetos em terra. Onde mais? Há mais uma característica perturbadora. Quando um pássaro ou um animal tenta comer um Anabas, este expande suas brânquias, bloqueando as vias aéreas do predador, o que fica ruim para todo mundo da história. Há uma espécie de bagre que vive no rio Tarn, na França, que se adaptou para caçar os pombos que caminham pelas margens. Sabe-se que os bagres ficam enormes se não controlados, mas, curiosamente, apenas os de tamanho médio caçam em terra. Pode ser porque os maiores simplesmente não conseguem chegar perto o suficiente e depois voltam para a água com suas presas. Mais estranho ainda, não existem outras espécies de bagres conhecidas por esse estilo de caça. Caçar em terra não significa necessariamente ir até lá. O peixe arqueiro desenvolveu uma maneira engenhosa de chegar às suas presas, que são insetos acima da água, sem sequer dar as caras. Ele atira com um jato d'água. Uma mosca pousada pacificamente no galho de uma árvore acima de um lago nem vai perceber quando um peixe arqueiro cuspir nela e a tragar pela água. A coitada irá cair para ser inevitavelmente devorada. Se o aruanã prateado na América do Sul fosse tão grande quanto um tubarão, todos teriam um enorme problema. Esse peixe incrível pode saltar o dobro da distância do comprimento do corpo para fora d'água para capturar sua presa. E é tão rápido que nem as cobras conseguem se soltar de suas mandíbulas. Na verdade, ele adora tanto devorar os habitantes da Terra que nem presta atenção a outros peixes, especialmente aqueles que nadam abaixo dele. E agora, o terror. O tubarão-tigre está entre os mais ferozes predadores do oceano e também pode caçar animais terrestres. Ok, não exatamente. Às vezes ele devora pássaros migratórios que sobrevoam seus territórios e nem precisa saltar para fora d'água para isso. Aves como pica-paus e cotovias ficam cegas e confusas com as luzes da plataforma de petróleo à noite e caem na água, onde os tubarões ficam felizes em pegá-las para o almoço. Portanto, não há necessidade de se preocupar com tubarões-tigre vigiando o litoral. O peixe-tigre africano come o que quer que encontre e, dado o tamanho dele e dos dentes monstruosos, você pode imaginar que ele encontra muita comida. Se alimenta principalmente de outros peixes, mas quando a nutrição é escassa, pode saltar para fora da água e pegar insetos e pequenos pássaros bem no meio do voo. Não é tão grande a ponto de comer um humano, é claro, mas o nome serve como um aviso de que pode facilmente morder um braço ou perna. Conheça um fóssil vivo, o peixe pulmonado. Ele já existe há 400 milhões de anos e mudou apenas um pouco desde então. Existem várias espécies dessa criatura que vivem em diferentes partes do mundo, mas todas têm uma coisa em comum. Você provavelmente adivinhou: orelhas. Não, pulmões.
O peixe é capaz de respirar debaixo d'água, usando suas brânquias, e rastejar até a terra e curtir alguns dias por lá. E é claro, pode se alimentar de animais terrestres. Na verdade, os peixes pulmonados são onívoros, o que significa que comem de tudo, desde insetos e outros peixes até raízes e plantas. O peixe cabeça de cobra, como o nome indica, parece muito com uma cobra, mas tem uma característica muito distinta: pode andar com as barbatanas. Graças a essa peculiaridade, rasteja facilmente de um leito de água para outro, escolhendo o habitat de que gosta mais. No caminho, pode ficar com fome, por isso geralmente devora pequenos pássaros e roedores. É capaz de crescer bastante e caçar animais ainda maiores. Imagine a situação estranha que é estar caminhando pela floresta e, de repente, ver um peixe enorme e cheio de dentes perseguindo um coelho. Como todos nessa lista, o peixe quatro olhos se alimenta de pequenos habitantes terrestres, como insetos e anfíbios. Mas, francamente, essa não é a característica mais surpreendente. Seu nome é um pouco enganador. Ele tem apenas 2 olhos, mas divididos em 2 partes. Como nada perto da superfície, a parte superior é adaptada especificamente para ver sobre a água, enquanto a inferior vê melhor debaixo dela. Eu me pergunto se ele sente a mesma coisa que eu quando a água entra nos meus olhos. Ai, provavelmente não. Já a truta arco-íris pode ou não se alimentar de animais terrestres. Embora sua dieta principal consista em ovas de peixe e pequenos crustáceos, há casos de trutas arco-íris no Canadá que comeram até uns 20 mussaranhos, pequenos animais terrestres que foram literalmente devorados por elas. Ninguém sabe como isso aconteceu, mas os biólogos acham que os mussaranhos podiam estar em uma ilha que afundou e as trutas aproveitaram a oportunidade para, você sabe, fazer um banquete. De qualquer forma, outros peixes de água doce também comem pequenos roedores, às vezes, quando estes entram na água por engano. Então, talvez as trutas que se escondem nas margens sejam apenas um mito. E os peixes das salinas, você pode perguntar. Ou não? Se nunca ouviu falar deles, como assim? O peixe das salinas é um tipo de killifish que pode viver, bem, basicamente em todos os lugares. Existem os peixes de água doce e os de água salgada, e nenhum deles pode sobreviver fora de seus domínios. Mas os das salinas conseguem viver em ambas, e ainda mais, são capazes de chegar até a praia e se enterrar na lama para esperar o frio do inverno. E claro, se encontrarem alguns insetos em terra, melhor ainda. A propósito, os peixes das salinas também foram os primeiros a viajar com sucesso para o espaço em 1973 e retornar com segurança. E essa lista não estaria completa sem o hipnotizante Grunion. Trata-se de um peixe do sul da Califórnia que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do mundo. E também vai até as praias várias vezes por ano, mas por uma razão completamente diferente. Durante a estação de acasalamento, vai com a maré alta e se joga na areia molhada, onde acasala e põe ovos. Ele precisa ser rápido antes de ser levado pela maré que recua, portanto, tem pouco tempo para o romance. As fêmeas dançam sobre suas caudas na areia para cavar os buracos para os ovos, enquanto os machos ficam ao seu redor. Nas noites mais movimentadas, as margens são completamente cobertas com peixes se contorcendo na hora de... Bem, você sabe. Não é de admirar que a correria dos Grunions seja uma grande atração turística na região. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.